Primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? É a nossa primeira DR 2020 sobre gestão pública, licitações e contratos. A minha ideia é tentar fazer com uma maior regularidade, pelo menos 2 vezes por mês, para discutir, às vezes debater algum tema, às vezes sozinho, às vezes com algum convidado, né? E sempre nesse período de 30, 40, no máximo 55 minutos, tratando sobre licitações e contratos, né? 2020 vai ser um ano bem interessante para licitações. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho da reforma ao lado aqui, espero que não. 2020 vai ser um ano bem interessante para as licitações públicas. Nós temos já a entrada em vigor do novo decreto do pregão eletrônico, né, que já começou em 2019, mas acabará repercutindo com maior amplitude em 2020, pela sua aplicação para municípios que adotem recursos federais, né, convênios ou transferências voluntárias com recursos federais. Isso possivelmente vai gerar um efeito muito interessante, né, com uma tendência, dependendo, obviamente, dos órgãos de controle, de expansão da obrigatoriedade do pregão eletrônico e a utilização dessa modalidade por municípios que ainda são resistentes em sua adoção. Isso exigirá profissionalização das equipes de licitação desses municípios, profissionalização também das empresas que disputam licitação. Elas precisam se preparar para disputar adequadamente os serviços eletrônicos, né, as licitações eletrônicas, e também eu acredito a necessidade de uma melhor normatização dos municípios e dos estados para as suas licitações. Os municípios e estados têm que parar de simplesmente copiar a normatização federal e criarem seus próprios normativos, seus próprios regulamentos, adotados às suas necessidades, tá? E realmente a justificativa para o presencial vai ficar cada vez mais complicada, porque os resultados decorrentes do pregão eletrônico, como a tendência pelo menor custo transacional, né, e a maior competitividade, como a tendência é que eles tenham um preço mais reduzido, o resultado das licitações eletrônicas eles são mais reduzidos. Estava de férias, meu amigo Fred, acabei de acabar minhas férias essa semana. Como nós teremos uma redução de custo transacional e aumento da competitividade do certame eletrônico, a tendência é que os resultados deles sejam licitações com valores mais baixos e que os órgãos de controle, olhando esses dados, reflitam e demandem os municípios, ora, porque vocês não usam pregão eletrônico com seus próprios recursos também. Então isso será um grande desafio dos municípios, tá? Aperfeiçoar o seu modelo licitatório, tem muito a se discutir, a se refletir sobre o uso das ferramentas eletrônicas, né? Ela traz grandes vantagens, mas traz também desafios. Olha, isso tudo que a gente falou é só o decreto do pregão eletrônico. 2020 possivelmente ainda vai trazer aí nova regulamentação em relação a alguns temas da área de licitações públicas, inclusive e provavelmente do registro de preço que nós vamos tratar hoje. Nós teremos talvez até a aprovação do PL de licitações. Eu tenho minhas dúvidas se haverá aprovação ainda este ano, mas há uma grande perspectiva disso. Teremos, e aí um desafio recente, né? O Brasil finalmente, houve entrevistas, reportagens que divulgaram isso, o Brasil finalmente está, digamos, apontando para uma adesão ao acordo, né, de contratações governamentais da OMC, né? O GPA. Ora, é muito interessante, porque isso, em tese, vai abrir o mercado de licitações brasileiras, notadamente dos grandes empreendimentos, das grandes obras, para empresas estrangeiras, o que vai gerar um novo mercado, né? Sobretudo para aqueles que entendem mais de licitações internacionais. Nós vamos ter que ter uma adaptação no nosso diploma normativo, né, para atender às recomendações da OMC, dessa maior abertura de mercado. Óbvio que isso vai ser gradativo, mas certamente nós vamos precisar de atualização da normatização, que talvez até, inclusive, exija mais modificação no PL que está sendo discutido no Congresso. Mas, enfim, ano de muitas novidades, ano certamente em que fornecedores, gestores públicos, agentes de licitação, pregoeiros, membros de comissão, advogados, procuradores, precisarão realmente ampliar seu conhecimento na área de licitações públicas. Isso é muito importante para o aperfeiçoamento desse ambiente, né? Eu sempre digo, nós temos hoje
um ambiente extremamente profissional na área de licitações públicas, com quadros muito qualificados, e isso tem muito a ver com a maior exigência dos órgãos de controle nos últimos 15 anos. Essa maior exigência começou a gerar cobrança, essa maior cobrança gerou uma grande profissionalização, e hoje nós estamos justamente no desafio de proteger esses bons servidores que atuam em licitações públicas para evitar a seleção adversa, né? Eventualmente o desestímulo a que esses bons quadros estejam. Né? Renila, ótima pergunta, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a SRP das estatais, será que ele sai em 2020? Meu amigo Leão, prazer ter aqui você também, meu amigo. Luciano, Jader, um bom Thaís, querida aluna da nossa pós e amiga, muito obrigado. Valeu, meu amigo irmão Leão. Olha, pessoal, Fred, valeu, bom ter você aqui também. Roberta, mas vamos lá, vamos continuar, pessoal. Olha, a pergunta da Renila foi muito pertinente, né? Será que sai o SRP estatal? Todos sabem que a lei das estatais prevê também o uso do registro de preço, mas falam que a utilização desse sistema vai estar restrito àquelas entidades previstas no artigo 1º, que são as estatais. E isso gerou e gera ainda hoje uma grande dúvida sobre a possibilidade das estatais aderirem a atas da administração direta, por exemplo, e o inverso, da administração direta aderir à ata das estatais. Eu vou tentar falar sobre isso no final. Se eu me esquecer, por favor, Renila, me lembra, né? Eu vou começar, não enviaram perguntas para o site, então, como eu já tinha combinado, eu vou começar sobre uma revisão rápida de 3 ou 4 jurisprudências que eu tenho citado, né, e postado para vocês nos últimos 8 dias sobre o sistema de registro de preços. Querida Maite, um abração, manda um abração para o meu amigo Túlio, eu estou com saudade dele. Vamos lá. Primeira jurisprudência que eu postei para vocês no nosso perfil do Instagram. É indevida a utilização da ata de registro de preço por quaisquer interessados, incluído o gerenciador, participante e caronas, para aquisição separada de itens de objeto adjudicado por preço global de lote ou grupo, para os quais o fornecedor convocado para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço na licitação. É um acórdão 1893 de 2017, do plenário do TCU, relatado aqui pelo ministro Bruno Dantas. Bem, pessoal, esse é um tema bem interessante, né? A gente não vai conseguir aprofundar aqui. Ele representa uma jurisprudência que tem sido desenvolvida pelo TCU, acredito até que houve uma evolução do TCU nela. Para quem atua com licitações e atua mais com registro de preços, o TCU passou a identificar um certo problema no sistema de registro de preços, um potencial problema. Qual seria? É que às vezes numa licitação, por uma questão de planejamento da pretensão contratual, se decide por aglutinar itens em um grupo. E o que acontecia? Como o sistema de registro de preços é uma licitação vocacionada para as chamadas contratações just in time, em que eu só vou firmar a contratação de acordo com a necessidade, o que acabava acontecendo na prática? É que uma empresa ganhava o grupo, que continha, por exemplo, 6 itens aglutinados, né? Mas esta empresa que ganhou o grupo não tinha necessariamente o menor preço em todos os 6 itens, o que é algo natural, o que é algo razoável, totalmente natural. E o Tribunal de Contas da União, às vezes, identificava que justamente os itens que tinham um preço mais caro do que, por exemplo, o do segundo colocado ou do terceiro colocado, acabavam gerando uma maior demanda de contratação posterior. E isso poderia significar, de acordo com a leitura do controle, um jogo de planilha. Realmente, nós, em tese, poderíamos ter potencialmente um jogo de planilha, né? Nesta situação. Nem sempre nós teríamos um jogo de planilha, poderia ser simplesmente uma coincidência, mas era possível o jogo de planilha. Por conta disso, a jurisprudência do TCU inicialmente definiu, na verdade, que não seria possível aglutinar em grupo e ter contratação isolada em item. Essa jurisprudência, na minha opinião, ela tinha um grande equívoco de presumir essa fraude em qualquer situações que ocorressem esse problema. Né? Esse problema. E nem sempre, repito, isso decorreria de qualquer fraude ou qualquer jogo de planilha, mas apenas uma coincidência. Né? Apenas uma coincidência. O que aconteceu? O próprio TCU talvez tenha percebido isso e evoluiu sua jurisprudência e entende como
informa esse acórdão relatado pelo ministro Bruno Dantas, que é possível e é muito importante estar atualizado na jurisprudência para não adotar o entendimento antigo do TCU, que é possível sim aglutinar no registro de preços e contratar isoladamente os itens aglutinados, de acordo com a necessidade. Veja, essa evolução é necessária, porque senão prejudicaria o uso do sistema de registro de preços, porque a vocação dele é justamente para contratações just-in time. Alguns órgãos, inclusive, infelizmente até hoje, por conta da jurisprudência antiga do TCU, gerando inclusive licitações desvantajosas, fazem adjudicação por item sem aglutinação de alguns itens que, por uma questão de eficiência econômica, economia de escala, gestão contratual, deveriam sim ser aglutinados, né? Vejam, o TCU hoje, ele permite a aglutinação com a contratação isolada. O que ele exige é que o item que será contratado isoladamente, ele deva ter apresentado o menor preço dentre os licitantes, dentre os preços válidos apresentados na licitação. E isso gera uma tarefa necessária ao pregoeiro de fazer essa avaliação para evitar prejuízo à gestão contratual, tá? Se cair o som, vocês me avisam, pessoal, para a gente dar uma corrigida. Então, é importante que o pregoeiro use a ferramenta da negociação para evitar a adjudicação de um grupo em que o primeiro colocado tenha algum dos itens, em algum dos itens um preço superior ao dos demais licitantes com preços válidos, posteriormente classificados. Por quê? Porque se isso for feito, a adjudicação até será legítima, mas a contratação posteriormente isolada não será possível. A contratação isolada posteriormente não será possível, o que acabará prejudicando um pouco do uso da ata. Tá, pessoal? Alguns estão pedindo a participação, a entrada, pessoal. Eu primeiro agradeço o interesse, mas não vai ser possível, senão a gente não vai conseguir concluir. Tá? Adriana, Dilcinho, Cristiane, sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Tá? Querendo professor esse ano no licitar 2020. Puxa vida, Wellington, espero estar lá também. Né? Espero estar lá, foi uma experiência muito boa em 2019. Espero estar aí novamente. Tá? Segundo a jurisprudência, pessoal, em licitações do SRP, deve ser computado o valor previsto das adesões de órgãos e entidades não participantes, caronas, para aferição do limite que torna obrigatória a realização da audiência pública disposta no artigo 39 caput da Lei 8.666/93. Antes de entrar nela, né, a advocacia, então o pensamento agora é possível? Renila, minha querida, sim, é possível, desde que eu tenha aquele preço como o menor preço válido na licitação. O que é possível, em tese é possível. Tá? Em princípio, a empresa primeira classificada teve uma grande redução do grupo, né? E o pregoeiro pode usar a faculdade da negociação para garantir que ela tenha o menor preço em todos os itens. Se todos os itens tiverem o menor preço, será possível sim esse pensamento, né? Essa contratação just in time de acordo com a necessidade daquele item. Né? Querida Luciana, Marina, turma do Effect, da PB Gás, Luciana, também prazer ter vocês aqui, pessoal. Então, vejam, isso torna a atuação do pregoeiro na negociação ainda mais relevante, mais importante, sob pena de haver um grande prejuízo na gestão contratual. Eu espero que vocês não estejam ouvindo o barulho da reforma que eu estou ouvindo. Espero que a estratégia do meu amigo Davidson tenha dado certo. Pronto, em relação a essa segunda jurisprudência TCU, agora o acórdão 248/2017, do ministro Valton Alencar Rodrigues, né? Vejam, o que é que ele diz? Ele diz que o quantitativo de adesões, lembrem que a adesão ela tem aquele limite global, né? O limite global que era de 5 vezes no decreto federal, agora é apenas de 2 vezes. Né? Puxa, Rafinha, desculpa, realmente. Espero que esteja mais baixo, pelo menos, o barulho da reforma. Então, o TCU entende que o limite das adesões, repito que era de 5 vezes no decreto federal e hoje é apenas de 2 vezes, que esse limite seja computado para fins de tomar-se a decisão
sobre a realização ou não de audiência pública. É uma jurisprudência muito interessante do Tribunal de Contas da União, faz um sentido, né? Se a ideia da audiência pública, da provocação obrigatória da audiência pública, será a magnitude da licitação, a magnitude econômica da licitação, então as adesões provenientes daquela ata deveriam sim ser computadas. Me parece um raciocínio bem interessante, suscitado pelo ministro Walton Alencar Rodrigues, no Acórdão 248/2017. Então, pessoal, se você vai fazer uma licitação, o valor total da ata está próximo do valor limite obrigatório para a realização de audiência pública, dá uma olhada, faz a conta, porque as potenciais adesões devem ser computadas, né? O valor alcançado com as potenciais adesões deve ser computado para fins de realização ou não da audiência pública obrigatória. Terceira jurisprudência, lembro que foram 4 jurisprudências, né, que nos últimos 8 dias eu postei para vocês sobre o sistema de registro de preço. Terceira jurisprudência é o Acórdão 420/2018, relatado também pelo ministro Walton Alencar Rodrigues. A mera comparação dos valores constantes em ata de registro de preços com os obtidos junto a empresas consultadas na fase interna de licitação não é suficiente para configurar a vantajosidade da adesão à ata. Haja vista que os preços informados nas consultas, por vezes superestimados, não serão, em regra, os efetivamente contratados. Né? Então, aqui é o velho problema, obrigado, Luciano, o velho problema, o velho dilema da estimativa de custo, da pesquisa de preços, né? Que nós já temos hoje ferramentas que permitem uma pesquisa mais eficiente, né? Como o banco de preços, como a cesta de preços, né? E o painel de preços também do governo federal, que permitem essa pesquisa de forma mais eficiente. E substituem com muita qualidade a chamada consulta às empresas, que de todas as espécies de consulta, ou melhor, de estimativa de custo, talvez seja a menos fidedigna. E por isso gera uma certa... Obrigado, Rafa. E por isso gera... Obrigado, Linete. E por isso gera uma certa restrição, né? Uma certa resistência por parte dos órgãos de controle. E o que é que o TCU, aqui nesse acórdão relatado pelo ministro Walton, está ponderando? É que a consulta a empresas não é suficiente para deixar clara a vantajosidade em relação ao preço da ata. Por quê? Porque essa consulta muitas vezes apresenta preços não fidedignos. Né? Qual é o correto, então? É tentar realizar uma estimativa de custo mais qualificada, né? Utilizando essas ferramentas de pesquisa, né? Como eu já citei, banco de preços, cesta de preços, painel de preços, entre outros, para captar esse valor, essa estimativa de custo, comparando, por exemplo, com atas. Pode ser comparado também o preço do contrato firmado anteriormente, se ele tiver um preço maior, superior ao da ata identificada. Então, há diversas formas de se realizar uma estimativa de custo para demonstrar a vantajosidade econômica da adesão. Né? Já que, para realizar a adesão, eu tenho que demonstrar a vantagem nesta contratação direta. Né? O tema interessantíssimo é justamente a adesão, né? Não vai dar tempo da gente aprofundar aqui, mas qual é a natureza jurídica da adesão? Alguns tribunais de contas estaduais não admitem a adesão por entenderem, e eu particularmente eu concordo e defendo essa tese no meu livro, que a adesão ela tem natureza jurídica de contratação direta. Ela, na verdade, é uma hipótese de dispensa anômala. Né? E essa condição exigiria que a adesão tivesse a previsão legal. A previsão legal para que ela fosse legítima, já que ela é uma espécie de contratação direta. Tá? Por fim, a última jurisprudência, e depois eu quero voltar sobre o SRP das estatais, ponderado pela minha querida Renila. Por fim, a última jurisprudência, acórdão muito interessante também do ministro Walton Alencar Rodrigues sobre o sistema de registro de preços, o acórdão 248/2017. Na condição de participante, bem como de adquirente, no caso da adesão, no SRP, os órgãos e entidades de administração devem fazer constar do processo de contratação, além da justificativa dos quantitativos solicitados,
justificativa acerca da pertinência dos requisitos, das restrições e das especificações dispostos no edital às suas necessidades e peculiaridades, em obediência ao artigo 6º, caput do Decreto 7892 de 2013, e cita também a Lei 8666. Essa disposição do decreto é muito interessante, né? Por quê? Porque ela traz luz justamente sobre um limite implícito da adesão, né? Limite implícito que eu denomino no livro Legislações Públicas Comentadas como limite lógico. E o que é o limite lógico? É que eu só posso aderir, eu só tenho autorização para realizar essa contratação direta com aquele fornecedor registrado na ata para a entrega daquele serviço ou daquele bem registrado na ata, se aquele bem ou aquele serviço atender à minha pretensão contratual. Gostei da ideia, Carmen. Direito do licitante, gostei da ideia. Se aquele serviço ou aquele bem efetivamente atende à minha pretensão contratual. Na prática, é muito comum identificar processos de adesão que começam com a ata de registro de preço que se quer aderir. Isso é um erro. Tecnicamente, isso é um absurdo. Por quê? Não é a ata que surge antes da pretensão contratual. É a pretensão contratual que, em tese, surge antes do reconhecimento da ata. Percebam que, em tese, o órgão ele tem uma pretensão contratual, quer dizer, uma necessidade administrativa que será atendida sob determinada forma de prestação contratual por um particular. Ele deve iniciar o planejamento da forma de atendimento da sua pretensão contratual, com seu termo de referência, análise da estimativa de custo, identificação se tem recursos para eventual contratação, e deve seguir essa tramitação. A identificação de uma possibilidade de atendimento da pretensão contratual numa ata de registro de preço licitada por outro órgão ou entidade não é uma decorrência desse processo. Então, é mais ou menos como se no meio do processo, ele, caminhando para a realização de uma licitação, ele identificasse, olha, há uma ata que tem exatamente aquele serviço, exatamente aquele bem que atende a minha pretensão contratual. Então, eu vou, autorizado pela possibilidade de adesão, realizar essa contratação deste fornecedor. Percebam, então, que há um limite lógico. Para que isso seja possível, aquele bem ou aquele serviço que está registrado na ata tem que estar de acordo, tem que ser compatível com aquilo que atende a minha pretensão contratual. Eu não posso adaptar. Eu não posso pretender, por exemplo, a aquisição de um ônibus escolar e aderir a uma ata de ambulância. E aí pegar a concessionária e dizer, não, mas você não entrega ambulância, você entrega um ônibus escolar. Isso seria uma deturpação dessa possibilidade de adesão. Há um limite lógico. E o Tribunal de Contas da União tem apontado para esta necessidade de avaliação se aquilo que está na ata de registro de preço atende às necessidades, atende às peculiaridades do que você planejava contratar, para evitar um erro muito recorrente na administração pública, muito comum, que é a da adesão a bens e serviços que não efetivamente atendem à pretensão contratual. O que acaba gerando desperdício de recurso público, porque esses bens adquiridos não são compatíveis, às vezes, com o sistema do órgão aderente, não são compatíveis com os outros equipamentos do órgão aderente. Tá bom, pessoal? Então, eu acho muito interessante, excelente pergunta, Rafa, gostei muito, já eu vou tocar nela. Acho muito interessante essa jurisprudência do TCU, porque ela traz luz sobre um importante limite da adesão, que é o limite lógico. A necessidade de compatibilidade efetiva entre a minha pretensão contratual, quer dizer, o meu documento de planejamento, a minha pretensão contratual e aquele bem ou serviço identificado na ata. Tá, pessoal? Meu querido amigo Anderson Pedra veio aqui ilustrar a audiência. Muito obrigado. Gabi, Anderson, estão botando pressão aqui, qualificando essa audiência. Primeiro, meu amigo Anderson, se você me permite responder a do Rafael. Muito interessante a pergunta. O órgão participante, ele pode aderir? Vejam, não há uma vedação. Na minha opinião, particularmente é o que eu defendo no livro, não há uma vedação a que o órgão participante faça adesão.
E qualquer entendimento que posicione-se por esta limitação me parece exageradamente restritivo e eu diria até injusto. Olha, o que é o órgão participante? É um órgão que reuniu a sua pretensão contratual ao do gerenciador para realizar a licitação. Ora, imaginemos, o órgão gerenciador tinha lá uma pretensão contratual de 50 itens. O órgão participante tinha interesse em 10 desses itens. Ele juntou a sua pretensão contratual para participar também dessa licitação, porque ele tinha interesse nesses 10 itens. Disputou a licitação. 6 meses depois, surge para ele a necessidade, a pretensão contratual de contratar, firmar contratos em relação a itens que ele não imaginava naquele momento inicial. Mas estão lá, na ata, inclusive, que ele é participante. Não houve a pretensão contratual dele não foi, utilizada, né, juntada na ata para aqueles itens que agora ele deseja, então ele não pode contratar como participante, né? Por que não permitir que ele faça adesão em relação àqueles itens? Definir que não é possível isso tornaria, digamos, prejudicial ser participante na ata, né? O que não me parece ser um raciocínio interessante, porque gera um desestímulo para que os órgãos participem do planejamento da pretensão contratual, participem dessa formação da ata de registro de preço, o que permite grande economia de escala para todos os participantes. Há um grande problema hoje na nossa jurisprudência e, na minha opinião, na atuação dos nossos órgãos de controle, de confundir, né, alguns desvios identificados na adesão com as grandes potencialidades do sistema de registro de preço, prejudicando o uso desse importante procedimento auxiliar, né? Isso gerou, inclusive, na minha opinião, recentes alterações normativas equivocadas no decreto do sistema de registro de preço, decreto federal do sistema de registro de preço, prejudicando o uso da ferramenta. Uma visão, na minha opinião, de certa forma preconceituosa e economicamente errada, porque gera desestímulos ao uso dessa importante ferramenta, né? Querida Marla, obrigado, minha querida. Ótimo ter você nessa audiência também. E agora a pergunta do meu amigo Anderson, meu querido guru, professor, grande ídolo e pós-doutor, professor Anderson Pedra. E sobre autorização para aderir, né? É necessária autorização para aderir? Vejam, o decreto 7892 ele deixou muito clara a necessidade de triangulação. Para que tenha adesão, eu preciso que a pretensão do órgão aderente passe pelo órgão gerenciador. Qual é o motivo disso? É porque o gerenciador ele comanda a ata, né? Ele gerencia a ata. É importante para ele realizar esse controle, até, por exemplo, por conta do quantitativo global, né? Até por conta do quantitativo global. E também para evitar que o fornecedor registrado na ata comece a fornecer a aderentes de forma, às vezes, irresponsável e não cumpra, inclusive, com as obrigações com o órgão participante e órgão gerenciador. Então, o órgão gerenciador, que tem um grande ônus de planejamento da licitação para registro de preços, ele tem também essa prerrogativa. Ele triangula, passa por ele a adesão, né, de qualquer órgão interessado, passa por ele. E isso gera a ele uma certa prerrogativa de admitir ou não essa continuidade do processo de adesão, o que seria, então, uma, entre aspas, autorização. O problema é que a recente normatização federal, alteração na normatização federal, criou uma incumbência de, digamos, aprovação pelo órgão gerenciador. Isso ampliou formalmente o ônus ao órgão gerenciador e tem servido ao desestímulo para que órgãos licitantes, quando adotem o sistema de registro de preços, permitam a adesão, né? Infelizmente, o titubeio burocrático, na mudança do atual decreto do sistema de registro de preços, gerou um desestímulo ao uso do sistema de registro de preços, ou melhor, a permissão da adesão no sistema de registro de preços. Eu recebo sempre, diariamente, licitações para registro de preços, enquanto parecerista da Advocacia Geral da União, e claramente, o número de editais que não admitem a adesão foi muito ampliado, pelo menos na minha experiência, né, na minha atuação federal, foi muito ampliado depois da mudança do decreto 7892 de 2013. Né, foi alterado recentemente em 2018, uma alteração para mim infeliz. Tá?
Outra pergunta aqui. E por questões de quantitativo, poderia aderar a item em que ele é participante? Então, aí já é uma questão um pouco diferente, né? E a gente poderia ponderar, puxa, mas não houve um erro de planejamento dele? A princípio, eu não vejo a vedação, não identifico a vedação, mas isso poderia demonstrar, Thaís, um problema de planejamento, tá? Um problema de planejamento. Falta uma melhor regulamentação, falta, na minha opinião, ainda uma abordagem jurisprudencial mais aprofundada sobre os problemas, né, da adesão. Isso, obviamente, sem preconceito. Um abraço à turma do Instituto Protege, muito obrigado pela lembrança. Isso sem preconceito, a adesão é uma ferramenta muito interessante. Quem se beneficia da adesão são justamente os órgãos que têm mais dificuldade para planejar pretensões contratuais mais complicadas, né? E, em tese, a possibilidade de adesão beneficia a redução do preço na licitação original, porque a potencial demanda gerada pela adesão é computada pelo fornecedor licitante na hora de apresentação da proposta. Se ele sabe que ele pode vender 2 vezes mais ainda para órgãos aderentes, então, em tese, ele reduz mais o seu preço, porque ele tem um interesse, ampliado o interesse econômico dele em vencer aquela licitação. Antes que eu esqueça, a pergunta da minha querida amiga Renila, né? Querida amiga Renila, antes que eu esqueça da pergunta dela, Renila, que eu quero parabenizar aqui novamente e agora na live, na primeira DR, pelo lançamento do e-book, né? Até postei recentemente um artigo da Renila na nossa página, a minha equipe postou, né? Não estou conseguindo mais dar conta, e a Renila lançou um e-book agora sobre a lei das estatais, excelente. Eu tive a honra de prefaciar essa excelente obra, né, que pode ser baixada gratuitamente por todos vocês. Eu indico um grande livro, já li e tive a honra de apresentar o prefácio. Muito obrigado, Renila, por essa honra. E a pergunta da Renila foi, em relação ao SRP para as estatais, ainda nós temos essa lacuna normativa, né? Eu espero que a SESC, espero que o Ministério da Economia ele se apresse em normatizar o sistema de registro de preços com regras específicas para as estatais, né? Isso a nível federal. A nível de estados e municípios, as suas estatais municipais, os estatais estaduais, cada estado, cada município deve correr para tentar regulamentar de forma mais escorreita, evitando dúvidas no uso da ferramenta de adesão pelas estatais. E é tudo muito complexo. Eu espero que as soluções não sejam simplistas, né? Existem muitas estatais que, historicamente, licitam para também a administração direta, né? Ou participam de licitações gerenciadas por centrais de compras da administração direta, né? Então, a solução não pode ser simplista. Para mim, a solução envolve o planejamento da licitação de acordo com aquilo que nós chamamos no livro, né, de perspectiva subjetiva da obrigatoriedade de licitar. Então, nós podemos planejar licitações, né, cujas atas, ou cuja ata, ou cujos itens das atas possam servir tanto à administração direta como às estatais, com regimes diferentes. Mas isso, obviamente, exige planejamento. Tá? Querida Marla, se um contrato usar todo o quantitativo da ata e por alguma razão o contrato não for utilizado, é possível que o quantitativo seja devolvido para a ata? Se um contrato usar todo o quantitativo da ata e por alguma razão o contrato não seja utilizado. Poxa, muito interessante, Marla. Pô, dificilmente alguém me surpreende com uma pergunta. Essa foi inusitada. Não, eu acho que não. Eu acho que não dá para devolver, tá? Eu acho que não dá para devolver. A partir do momento em que foi admitida a adesão e foi firmada a contratação, aquele quantitativo da ata foi exaurido, né? O problema de não execução integral do contrato vai ser resolvido com o regime jurídico do contrato, no caso, contrato com base no 866, do contrato administrativo, tá? Não daria, na minha opinião, para recompor aquele quantitativo à ata. Uma vez firmado o contrato, me manda depois por e-mail essa pergunta para eu lembrar e botar no livro um tópico sobre isso, tá? Mas não vai ser possível renovar este quantitativo. Veja, é diferente de você ter quantitativos na ata, entre órgãos
participantes. Nós temos normatização federal, inclusive, que admitem essa recomposição de quantitativos dentro da ata, né? Imaginemos um órgão participante que tem um quantitativo 100x e ele percebe durante a execução da ata que não vai precisar dos 100x. Então é possível uma readequação desses quantitativos dentro da ata para outros participantes, abrindo-se inclusive para a adesão. A normatização federal já permite isso, tá, pessoal? Grangeiro, muito boa pergunta. Caso negativo da autoridade deve ser motivada? O ideal é que a adesão seja motivada, a negativa seja motivada, né, para a não admissão da adesão. O correto é que seja motivada. Tá? Eu tenho dúvida sobre a sindicabilidade dessa motivação, né, essa motivação, mas o correto realmente é que ela seja motivada. Tá? Érica, ótima observação, né? Essa análise, né, que tentaram impor ao órgão gerenciador leva um tempo da equipe, né, que já trabalha no seu limite da força trabalho. Realmente, criou-se um ônus desnecessário, na minha opinião, que gera um certo medo para o gestor público do órgão gerenciador em admitir a adesão. Ele tem certa preocupação em admitir a adesão. Tá? Rony, Aparecido, ótima observação também. Rony, a questão da dispensa eletrônica, a previsão de normatização e disponibilidade, Aparecido, eu estou voltando de férias, então eu não tenho nenhuma notícia quente assim sobre essa possibilidade de normatização, tá? De quando será a regulamentação da dispensa eletrônica. Eu espero que seja breve, porque ela, quem já participou dos meus cursos sobre pregão eletrônico, ela representa um dos grandes avanços do novo decreto federal. Por quê? Porque ela ultrapassa o limite da cotação eletrônica do passado, que era voltada apenas para as dispensas de pequeno valor, e permite a utilização também para outras hipóteses de dispensa. Então, me parece que aqui há um balão de ensaio do Ministério da Economia para, quem sabe, um marketplace, né, um marketplace eletrônico, seria de licitações, algo muito interessante. Tá, pessoal? Então, pessoal, demos já nossos 40 minutos. Hoje está sendo um dia muito corrido mesmo. E agradeço muito a presença de todos que participaram, agradeço muito as perguntas. Eu espero ter respondido a todas, pelo menos tentei responder a todas que eu consegui ler aqui. Agradeço muito aos amigos que participaram, enviaram perguntas. Espero ter esse espaço com a maior regularidade, pelo menos de 15 em 15 dias com vocês, tá bom? Eu desejo a todos um feliz 2020, será um ano alvissareiro, né? Espero que um ano de muitas conquistas, de maior valorização para todos aqueles quadros que atuam com licitações públicas, né? Espero rever tantos dos que eu vi aqui na live, rever pessoalmente em algum evento, em algum curso de capacitação aí pelo Brasil, tá bom? Um abração, Denise, Rafael, Mariana, meu querido amigo Anderson, Eduardo, Cristiane, a todos vocês, Milene, a todos vocês, Freitas, a todos vocês, um excelente 2020. Vamos começar com gosto de gás 2020. Fiquem com Deus e até mais.